Para tudo que você está fazendo, eu te garanto que esse vai ser o melhor vídeo que você vai assistir hoje e vai encher o seu coração de esperança. Depois de várias viagens para fora, na tentativa de mostrar para o mundo o que estava acontecendo no Brasil, já que a imprensa brasileira fazia um esforço gigantesco para camuflar, nós conseguimos a atenção do Parlamento Europeu, nós conseguimos a atenção do Congresso americano, de jornalistas nos Estados Unidos, na Europa, e o mundo começou a falar sobre a nova ditadura que estava surgindo na América Latina, a ditadura do judiciário, a ditadura brasileira, ou como Lula fala, tal, democracia relativa. Todo esse esforço de ir para fora, de divulgar o que está acontecendo aqui, de levar evidências, de levar relatos, trouxeram finalmente frutos. Não só a questão do Elon Musk soltando o Twitter Files, mostrando as decisões ilegais e inconstitucionais do Alexandre de Moraes. Agora nós temos um renomado, tradicional, deputado republicano dos Estados Unidos, que é presidente de várias comissões, como as comissões de direitos humanos, organizações internacionais, emitindo uma carta na categoria, na posição de presidente da comissão, exigindo explicação do Alexandre de Moraes, dando um prazo de 10 dias para que ele se explique, copiando Pacheco, Lira, Carmen Lúcia e Barroso, para que eles expliquem o que é que está acontecendo com o Brasil. Afinal de contas, esse deputado americano está trabalhando para elaborar uma lei, uma resolução, que pode caracterizar o Brasil como uma ditadura e fazer com que o nosso país sofra sanções nos Estados Unidos. Principalmente sanções como suspensão do visto do Alexandre de Moraes, ou dos seus amigos, ou da sua família para entrar lá, e de todas essas pessoas que fazem parte dessa ditadura do judiciário. Lembrando que o Donald Trump vai ganhar as eleições, o Congresso vai ser maioria de direita, maioria republicana, então o Brasil pode entrar numa situação terrível. Esta é a carta em questão. Este é o documento que foi enviado hoje, 21 de junho, para o Alexandre de Moraes, com cópia para Lira, Barroso, Carmen Lúcia e Rodrigo Pacheco. E aqui começa da seguinte maneira. Uma inquisição do Human Rights Abuse, uma inquisição sobre os abusos de direitos humanos no Brasil. Querido ministro Alexandre de Moraes, eu te escrevo na capacidade de membro do Congresso e presidente do Subcomitê de Saúde Global, de Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Bom, eu vou resumir. Aqui ele fala um pouco sobre o que aconteceu, sobre a audiência que teve lá em 7 de maio, as apresentações das evidências, das provas, dos relatos e testemunhos sobre a catastrófica situação da democracia no Brasil. E logo na sequência, ele pede que o Alexandre de Moraes responda estas perguntas que você está vendo aí. Primeira pergunta, ele faz uma pergunta se tem algum jornalista ou outros indivíduos que nesse momento estejam sendo censurados ou tenham ordem de prisão ou medidas como bloqueio das redes sociais ou remover sites apenas pelas suas opiniões para evitar que eles possam publicar livremente informação. Segunda pergunta, ele está perguntando se teve a suspensão de alguma plataforma de rede social no Brasil, como, por exemplo, o Telegram, o WhatsApp, o Twitter, ou a ordem de que alguma plataforma social no Brasil possa prejudicar a liberdade de imprensa nesse país. Na sequência, ele fala se há no Brasil algum membro do parlamento brasileiro, deputados, senadores que tenham sido perseguidos, investigados ou sujeitos a medidas cautelares, como congelamento dos seus bens, restrições de viagens, por causa de opiniões expressadas no ato do seu cargo, fazendo os seus deveres parlamentares. Bom, isso aqui, meu amigo, ó, esse aqui é o que mais tem hoje no Brasil, é deputado com passaporte apreendido, deputado que não pode ter rede social por causa das suas opiniões. Pergunta para ele se as investigações e as perseguições de indivíduos observou o devido processo legal, fazendo todas as notificações necessárias em caso, por exemplo, de pessoas que residem nos Estados Unidos. Essas perguntas que o Chris Smith está fazendo foram as denúncias que nós fizemos para ele sobre o que não está sendo respeitado no Brasil em relação a direitos humanos, direitos fundamentais. Aqui ele fala se houve algum trabalho em parceria com o Brasil e agências americanas na tentativa de interferir ou influenciar nas votações ou na censura no Brasil. Aqui ele fala se ele pediu informações de empresas ou individuais que não estão na jurisdição do Brasil, ou seja, que estejam nos Estados Unidos, o que também é ilegal. E se ele pediu para empresas americanas ou indivíduos americanos para dar a ele, para ceder a ordens ilegais
que são ilegais no Brasil e nos países dele, como, por exemplo, dar informações sobre pessoas, sobre empresas. Tudo isso nós sabemos que ele fez. E aqui ele termina. Eu respeitosamente requisito que você providencie as respostas dentro de 10 dias úteis, já que eu estou atualmente trabalhando numa legislação relacionada a esse problema com os membros da casa. O que ele está falando aqui? Aqui é a ameaça. Ele está falando que nesse momento ele está trabalhando numa legislação, numa lei ou uma resolução, com os membros da casa, que eles vão poder votar e considerar o Brasil como uma ditadura ou um país que não é mais uma democracia, imediatamente fazendo com que o Brasil sofra sanções. Não só o Brasil, mas o Brasil e essas pessoas que vocês estão vendo aqui embaixo. Pacheco, Lira, Barroso, Carmen Lúcia e, obviamente, Alexandre de Moraes. A matéria já saiu agora na Folha de São Paulo, como vocês podem ver aqui. Folha de São Paulo. Deputado republicano dos Estados Unidos envia carta a Alexandre de Moraes questionando a perseguição a opositores. Aí tem algumas das perguntas foram traduzidas, nem todas, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui está na carta, hein? Depoimentos apresentados na audiência forneceram fatos e evidências credíveis que desenharam um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil, afirma Smith na carta enviada a Moraes. E aqui algumas das perguntas que ele fez. Então está saindo na imprensa, obviamente grande parte da imprensa brasileira não vai querer divulgar. Por favor, divulgue. O que está acontecendo é que o Congresso americano, de forma oficial, está enviando um documento, basicamente falando que se o Brasil estiver fazendo o que o Alexandre de Moraes, o que as denúncias relatam que o Alexandre de Moraes está fazendo, então o Brasil deixará de ser considerado um país de democracia plena e começará a sofrer sanções. Sem falar que os investidores americanos pensarão duas vezes, hesitarão em enviar dinheiro para o Brasil e investir aqui, já que aqui não há segurança jurídica, um país que não respeita a Constituição, liberdades fundamentais, liberdades individuais. Isso é um grave problema para o nosso Brasil. Resumindo, as ações do Alexandre de Moraes hoje representam um grave risco para a nossa economia, para a nossa soberania e pode fazer com que o Brasil passe a ser visto pelo mundo como uma ditadura que não respeita direitos fundamentais. O mundo vai começar a olhar para o Brasil como olha para a Venezuela, graças ao salvador da democracia, Alexandre de Moraes. Esse foi o trabalho que nós fizemos indo para fora, denunciando o que está acontecendo aqui, que a imprensa tenta esconder, mas agora o mundo vai saber. Congressista norte-americano intima o ministro Alexandre de Moraes para que ele dê explicações no prazo de uma semana sobre os abusos praticados no Brasil. É isso mesmo que você acabou de escutar. Depois da viagem dos parlamentares americanos aos Estados Unidos, numa comitiva de que eu tive a honra de fazer parte, o congressista americano Chris Smith mandou uma correspondência para o Supremo Tribunal Brasileiro, dirigida ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros, intimando, solicitando que ele preste informações sobre os abusos de direitos humanos praticados no Brasil. Quem deu essa notícia foi o colunista Lauro Jardim e você acompanha aqui comigo. Congressista americano, aliado de bolsonaristas, ele é da direita dos republicanos, não colocaria como aliado de bolsonaristas porque ele não faz parte da política nacional, mas aqui dizendo que questiona Moraes sobre supostos abusos. Acompanha comigo. O Chris Smith, ele mandou uma correspondência para o Alexandre de Moraes, na qual ele questiona abusos por parte do ministro. Supostos abusos por quê? Porque estão em averiguação. E nesse documento, o Smith, que preside o Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Casa dos Representantes, ou seja, da Câmara dos Deputados norte-americana, ele afirma que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro. Isso, inclusive, naquela audiência pública a qual nós nos fizemos presentes lá nos Estados Unidos há coisa de um mês atrás. E o congressista fez 7 questionamentos a Moraes. Então, Moraes, de ser a pessoa que intima, que pede explicações, agora ele está virando a pessoa que presta informações, que é intimado. E ele recebeu 7 questionamentos relativos a violações à liberdade de imprensa, violações à imunidade material parlamentar, para palavras, opiniões e votos, e referentes à invasão da jurisdição dos Estados Unidos. O parlamentar americano indica que está debruçado na legislação a respeito do Brasil e quer uma resposta de Moraes dentro de uma semana. E uma coisa importante,
O Smith disse aqui, você acompanha em outras ocasiões, que o projeto que ele está elaborando lá no Congresso prevê sanções contra o governo brasileiro e agentes públicos que violem direitos humanos. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode vir, inclusive, a ser sancionado no futuro, aos moldes do que acontece em outros países. Uma série de autoridades receberam essa correspondência e agora o Moraes vai ter que prestar explicações. Para além dos efeitos sobre o próprio Supremo, para além dos efeitos sobre os Moraes a partir da atuação do Congresso americano, nós precisamos lembrar que o Congresso americano é um dos principais financiadores da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe um sistema interamericano de vários países das Américas de proteção a direitos fundamentais que incluem a liberdade de expressão. E esse sistema é composto especialmente de dois grandes órgãos. Um é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o braço executivo desse órgão, e o outro é a Corte Interamericana, que é o braço judicial. E eles examinam violações a direitos humanos, e vários casos já foram levados para lá. Uma vez que a comissão venha a se debruçar e analisar, ela pode fazer um relatório condenando o Brasil e recomendar esse caso para o exame da corte, que pode analisar e condenar o Brasil. Eu já fiz vídeo aqui no YouTube explicando como funciona isso com um grau muito maior de detalhes, mas em breve resumo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive pressionada pelo Congresso americano, de onde vem grande parte do seu financiamento, pode examinar esse caso, dar prioridade para esse caso. E uma vez examinando, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Corte Interamericana vai anular os casos e tem jurisdição para isso. O Brasil faz parte do sistema interamericano de direitos humanos, pode anular os casos, as condenações, inclusive do 8 de janeiro, as decisões judiciais de bloqueios e derrubada de contas bancárias ou de contas em redes sociais e pode ainda determinar que o Brasil indenize as vítimas dos abusos de Moraes. E para quem duvida da efetividade disso, num próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que os Estados Unidos podem aplicar sanções sobre a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Fica comigo, acompanhe o próximo vídeo. Os Estados Unidos podem vir a punir o ministro Alexandre de Moraes por violações aos direitos humanos praticadas no Brasil? E se podem punir, quais são as sanções que podem ser aplicadas? Eu vou explicar tudo isso aqui para você. Você vai ficar surpreso com a resposta. Mas antes da gente seguir, por favor, segue, se inscreve no nosso canal, dá o seu apoio aqui, curtindo o vídeo para que essa nossa voz de protesto possa chegar mais longe na luta pelas liberdades no Brasil. Hoje, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiou que um congressista americano intimou o ministro Alexandre de Moraes para que ele preste explicações no prazo de 7 dias, no prazo de uma semana, sobre violações a direitos humanos no Brasil. Você tem aqui a notícia do Lauro Jardim e aqui os detalhes, dizendo que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro e ele pedindo explicações para o governo brasileiro. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que neste momento, agora mesmo, se os Estados Unidos quiserem, eles podem punir o ministro Alexandre de Moraes. Mas como assim? Quais são as sanções? Eu vou explicar para vocês. O mesmo Chris Smith, que intimou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes para prestarem explicações, ele quer avançar para o futuro um projeto lá no Congresso norte-americano para que o Congresso possa punir violações aos direitos humanos praticados no exterior. Mas independentemente desse projeto do Chris Smith, que quer autorizar o Congresso dos Estados Unidos a poderem punir violações dos direitos humanos praticados no estrangeiro, no futuro, existe já a possibilidade atual de os Estados Unidos praticarem e aplicarem essas sanções. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse foi o objeto do questionamento. Quando eu fiz a publicação dessa nota do Lauro Jardim, algumas pessoas me questionaram aqui no Twitter, dizendo: Deltan, mas tem jurisdição do congressista republicano sobre o juiz do STF? É razoável esse nível de interferência? Aí eu respondi: olha, não é uma questão de jurisdição, é uma questão aqui simplesmente de quem tem mais poder. Os americanos têm um big stick e eles costumam ser uma espécie de xerifes mundiais e sancionar autoridades estrangeiras que praticam corrupção ou que violam direitos humanos, inclusive bloqueando contas bancárias e proibindo viagens. Mas isso já pode acontecer? Sim, pode acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção, esse aqui é um ato que é o Executive Order 13.818 de 20 de dezembro de 2017, assinado pelo Donald Trump. Nesse ato, o Donald Trump, ele vem e ele fala que nos casos de graves violações a direitos humanos e nos casos de corrupção, ele está determinando que autoridades de 2 ministérios deles, a autoridade do Departamento de Tesouro e do Departamento de Estado, sancionem as autoridades estrangeiras ou pessoas estrangeiras que praticam no exterior graves violações de direitos humanos ou que se envolvam com corrupção.
E aqui nos interessa especificamente as violações de direitos humanos, porque o Supremo Tribunal Federal vem praticando uma série de abusos judiciais contra as liberdades no Brasil. Você pode examinar depois esse documento com mais calma, se você pesquisar você vai já achar a Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017, você vai poder ler o texto aqui e você vai ver que existe então essa previsão e o Trump coloca aqui, ó, abusos contra direitos humanos e a corrupção minam os valores que formam uma base, uma fundação essencial de um funcionamento seguro e estável das sociedades. E mostra como isso mina as sociedades, que é uma preocupação enorme que a gente tem no Brasil. E aí coloca que os Estados Unidos, objetivo, impor consequências significativas e tangíveis contra aqueles que cometam sérias violações, abusos contra os direitos humanos ou que se envolvam em corrupção, também protegendo o sistema financeiro dos Estados Unidos contra o abuso por parte dessas mesmas pessoas. E aí ele determina uma série de medidas. Essas medidas vêm nas seções. A seção 1 determina o bloqueio de ativos, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ter seus ativos bloqueados lá nos Estados Unidos, que ele mantém eventualmente nos Estados Unidos. Isso é o que determina a seção 1. Além disso, vejam aqui, ó, a seção 1 se recai também contra pessoas que são consideradas responsáveis por participarem ou tiverem engajadas direto ou indiretamente, em abusos sérios contra os direitos humanos, que é basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. E, além disso, a seção 2 proíbe a circulação das pessoas, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ser surpreendido e pode ser proibido de viajar, de entrar, de passar pelos Estados Unidos. Um detalhe muito importante, ele pode ser surpreendido com essas medidas porque a próprio ato aqui do Trump, essa ordem executiva, determina que para garantir a efetividade dessas medidas, a pessoa pode não vir a ser notificada. A ordem pode ser executada instantaneamente, ou seja, uma conta bancária pode ser bloqueada a qualquer momento, ou ainda ele pode estar viajando para os Estados Unidos e de repente ser barrada a sua entrada lá. E essas medidas vão ser aplicadas, segundo essa ordem executiva, por 2 departamentos, pela Secretaria de Tesouro, o Departamento de Tesouro, e pelo Departamento de Estado. São os órgãos que aplicam isso. Mas, Eltan, essas sanções podem vir a ser aplicadas durante o governo Biden, que é republicano, que é alinhado com o Lula, que é alinhado com os democratas, que é alinhado com a esquerda? É improvável que isso aconteça durante o governo Biden. Contudo, todas as pesquisas já estão apontando que o Trump é favorito na nova eleição norte-americana desse ano. E se essa previsão se comprovar e o Trump for eleito, vamos lembrar que ele sofreu uma condenação recente, com fortes indicativos de perseguição política. Eu fiz uma análise disso num outro vídeo aqui no YouTube, que você pode consultar aqui no nosso canal. Agora, mesmo essa condenação não torna ele inelegível. Então, o Trump ele pode vencer a eleição, tudo indica que vencerá, e uma vez ele assumindo a administração, ele, como é alinhado inclusive à direita, como ele inclusive é alinhado ao Partido Republicano, que vai estar dominando os 3 poderes dos Estados Unidos, esse alinhamento pode fazer com que os abusos contra direitos humanos no Brasil venham vir a ser sancionados nos Estados Unidos, com consequências aí diretas como essas que nós vimos contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso pode acontecer logo agora. Desde a vitória do Trump acontecer, já vai existir um espaço para que isso venha a acontecer em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o que traz uma perspectiva de resposta ao ministro. Além dessa perspectiva, existe ainda a possibilidade de que sanções venham a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como eu analisei em outros vídeos, por isso eu não vou analisar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui está concentrado na possibilidade de sanções que venham por parte dos ministérios do governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes em decorrência dessas graves violações de direitos humanos que vêm acontecendo no Brasil. Então, Trump está sim elegível, tudo indica que ele vai ganhar as eleições e a partir de então é bem possível que Moraes venha a ser punido pelos Estados Unidos, tanto com bloqueios econômicos como com seu bloqueio de trânsito nos Estados Unidos. A não ser que o ministro Alexandre de Moraes queira tentar tornar o Trump inelegível, interferir nas eleições norte-americanas. Bom, quem sabe? Tenta aí, ministro Alexandre de Moraes. Já foi interferida nas eleições brasileiras, tornou Bolsonaro inelegível, cassaram o meu mandato de forma arbitrária e até tentou pegar a pessoa mais rica do mundo. Tenta aí pegar a pessoa mais poderosa no mundo.
Eles vão dar algumas risadas das suas ações, afinal de contas lá é uma verdadeira democracia, diferente da nossa democracia das bananas que a gente vive aqui no Brasil. E aí, você ficou surpreso? Você acha que isso pode vir a acontecer? Comenta pra mim aqui nos comentários o que você acha e não esquece de apoiar nosso trabalho, seguindo, se inscrevendo no nosso canal, dando um like nesse vídeo e compartilhando, para que essa informação possa chegar mais longe. Voltamos, meus amigos e amigas patriotas de todo o Brasil, com mais informações para vocês. Pessoal, a vida do governo do Barbudinho não tá fácil, hein? É bomba atrás de bomba. E agora mais uma polêmica em torno aí de vacina em rede particular. Flávio Bolsonaro detona Lula. O senador Flávio Bolsonaro alegou hoje em seu perfil anterior no Twitter que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a vacina contra a dengue de forma escondida. Flávio se refere ao fato de Lula, com 78 anos, ter sido imunizado em 5 de fevereiro, 4 dias antes do início da campanha do Sistema Único de Saúde. Em suas redes sociais, o senador declarou: tomou a vacina escondido porque petista é assim. Dane-se o povo brasileiro, o que importa sou eu e meus companheiros. E aposto que não foi apenas ele. Isso disse Flávio Bolsonaro. Mais de 6 milhões de casos de dengue, mais de 4 mil mortes. E o que a alma mais honesta fez? Tomou a vacina escondido porque petista é assim. É complicado, hein? Esse governo. Vamos para mais outra informação e agora é o Valdemar aí. Tenta tirar Marçal da corrida pela Prefeitura de São Paulo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, está tentando dissuadir o empresário Pablo Marçal de concorrer à Prefeitura de São Paulo, indicando que o partido poderia apoiá-lo em uma eventual candidatura ao Senado em 2026. Segundo informações da Folha de São Paulo, Valdemar mencionou essa conversa durante uma reunião de trabalho com deputados e prefeitos da legenda no último sábado, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o relato de Valdemar aos membros do partido, ele informou ao empresário que a sigla já havia se comprometido com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, na disputa pela reeleição na cidade de São Paulo, e que era prematuro para o empresário lançar-se como candidato à prefeitura. Pessoal, complicada essa questão aí, né, do Marçal entrando na corrida pela prefeitura de São Paulo. Muitas pessoas aí dizendo que o Marçal aí está tirando alguns votos aí, né, do Ricardo Nunes, meio que tá se, ao invés de do Ricardo Nunes está ganhando mais votos, com o Marçal na disputa, fica aí dissolvendo esses votos aí, né? Então, atrapalhando de certa forma. Vamos para mais outra informação. Bolsonaro dispara e manda duro recado aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Até o Bolsonaro já está meio que de saco cheio com essa história, né? Jair Bolsonaro está incomodado com aliados que demonstram apoio a Pablo Marçal na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Após declarar seu apoio a Ricardo Nunes, o ex-presidente enviou uma mensagem direta aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Aos deputados que, porventura, gravaram vídeo apoiando Pablo Marçal, peço um vídeo dele para vocês para as eleições de 2026, afirmou Bolsonaro. Com isso, ele deixa claro que rejeitará manifestações de apoio à candidatura de Marçal, que não sigam sua orientação no pleito municipal. Essa declaração surge após uma reportagem da Folha de São Paulo revelar que Marçal possui um arsenal de vídeos com parlamentares bolsonaristas para utilizar durante a campanha.
Apesar de nutrir alguma simpatia por Marçal, Bolsonaro está profundamente envolvido na campanha de Ricardo Nunes. O entusiasmo do ex-presidente aumentou após a confirmação de que o coronel Melo Araújo, do PL, indicado por Bolsonaro, será o vice na chapa do atual prefeito. O nome Melo Araújo será oficializado em uma agenda conjunta de Ricardo Nunes com o governador Tarcísio de Freitas, nesta sexta-feira, dia 21. Tá aí, né, pessoal? Então, Bolsonaro aí não está nada satisfeito aí com essa disputa aí do Pablo Marçal com, né, o Nunes, né, o Ricardo Nunes, porque de certa forma o Pablo Marçal ele acaba tirando alguns votos aí. E não é isso que o Bolsonaro pretende. Vamos para mais uma outra informação. Lula ironiza Olavo de Carvalho, porém esquece o seu nome, guru de Bolsonaro. Durante uma entrevista à Rádio Mirante, nesta sexta-feira, o presidente Lula esqueceu o nome do filósofo Olavo de Carvalho, a quem havia chamado de assessor intelectual do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um momento da entrevista, o presidente pediu ajuda às pessoas que o acompanhavam, admitindo: não lembro o nome. Eventualmente alguém mencionou o nome do guru que faleceu em janeiro de 2022. Lula prosseguiu afirmando que Olavo de Carvalho propagava a ideia de que a Terra era plana e destacou que esse tipo de pensamento influenciou o país. Bom, pessoal, essas são as informações do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Vou pedindo aí para você ir deixando já seu like nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui gratuitamente no canal. Só clicar no botão inscrever, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero, patriota, no próximo vídeo.